Meu querido, minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". E você que perdeu a nossa aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. E na lição de hoje, nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título "Eu sou a ressurreição e a vida". E antes de começarmos a nossa aula, se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like, curta, comenta, compartilha, para que o YouTube entenda que esse canal ele é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho, para que quando as próximas aulas estiverem disponíveis, você seja notificado. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 verso 25. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Leitura bíblica em classe. João 11 versos 14 e 15, versos do 17 ao 21, e do 23 ao 27. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acredites. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Objetivos da lição. Número 1. Identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Número 2. Analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E número 3. Apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Apresentação da lição. Na lição desta semana, podemos situar o episódio de João 11, sublinhando o milagre da ressurreição de Lázaro como uma prova do poder de Jesus sobre a morte e a validação da sua identidade divina como a ressurreição e a vida. Para uma melhor compreensão deste tema, a lição foi organizada em 3 tópicos principais: o objetivo de Jesus, que vai além das circunstâncias imediatas para manifestar a glória de Deus; o encontro transformador de Marta com Jesus, que reforça a sua fé; e a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que nos indica a esperança futura na superação da morte. A declaração de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, transmite uma mensagem significativa do Evangelho para aqueles que enfrentam períodos de perda e de sofrimento. A ressurreição de Lázaro, registrada em João 11, não se limita a um milagre ocorrido no passado, mas representa uma verdade viva que proporciona esperança tanto no presente como no futuro. Jesus detém poder sobre a morte e oferece vida eterna, convidando-nos, assim, a fortalecer a nossa fé nele. Introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Tópico 1. O propósito de Jesus. Subtópico 1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Subtópico 2. O desapontamento de Maria e Marta. E subtópico 3. O tempo divino. Subtópico 1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, Lucas 7 versos do 11 ao 15, e o da filha de Jairo, Marcos 5 versos 22 e 23, e do 35 ao 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10,
em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão, João 10 versos do 40 ao 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão, João 10, verso 40, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias, João 11 verso 17. Subtópico 2. O desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e à amizade que Nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, João 11 verso 5. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. E subtópico 3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que, se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que Nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor, João 11 versos 14, e do 17 ao 22. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre, que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Lembrando que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não fique muito longo e também se torne cansativo para você. Você pode pausar este vídeo e conferir texto por texto. O episódio da ressurreição de Lázaro se deu justamente após o episódio do capítulo 10 da aula anterior, você lembra? Que Jesus mencionou que ele era o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, onde ali Jesus denunciou os falsos líderes, os falsos mestres. Por isso, Jesus saiu de lá fugido, porque quase prenderam Jesus para condená-lo. Saindo de lá, Jesus foi fugido para o Jordão. Foi lá no Jordão onde Jesus ouviu a notícia: seu amigo Lázaro está enfermo, e a enfermidade é para a morte. Jesus ouve a notícia, mesmo assim ele continua onde estava. É aqui onde eu aprendo uma lição muito interessante. Nada está ruim que Deus não possa piorar. É isso mesmo que você ouviu. Vou repetir. Nada está ruim que Deus não possa piorar. Quando a notícia chegou, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou lá por mais 2 dias. A situação já estava ruim, mas Jesus queria que piorasse mesmo para que a glória de Deus fosse manifestada. A distância que Jesus estava para Betânia era mais ou menos 32 quilômetros em linha reta. Então Jesus demorou ali mais ou menos 1 dia a 2 dias para chegar. Então a notícia chegou, 2 dias depois Jesus foi até lá. Então esperou 2 dias, 2 dias de caminhada, por isso que quando chega lá, já se faziam 4 dias que Lázaro estava morto. Aqui eu aprendo algo maravilhoso. Deus, ele não age no nosso tempo. Deus age no tempo dele, no tempo certo. Há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. É mentira. Deus não tarda, muito menos falha. Ele chega na hora exata. Deus queria manifestar a sua glória por meio de Jesus naquele momento, ressuscitando Lázaro e dando uma lição maravilhosa. Por isso que ele demorou 2 dias. Ele não queria fazer com que suas irmãs, as irmãs de Lázaro, sofressem. Ele queria apenas dar uma lição maravilhosa e foi o que aconteceu. A sinopse do primeiro tópico. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Auxílio bibliológico. Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro, eis uma família que tinha uma devoção genuína e forte a Jesus, verso 2, e gozava um estreito relacionamento pessoal com ele, Lucas 10 versos do 38 ao 42. Cristo os considerava amigos muito especiais e amados, versos do 3 ao 5. Ainda assim, eles experimentaram doenças, tristezas e morte. Hoje, esses problemas podem e vão acontecer aos fiéis seguidores de Deus, mas ele está ciente da dor deles e estará sempre pronto para ajudá-los nas circunstâncias difíceis da vida. As igrejas sempre terão as pessoas exteriormente fervorosas em sua devoção ao Senhor, como Maria, e fiéis em boas obras e serviços, como Marta, mas também terão aqueles que estão sofrendo e morrendo, como Lázaro.
Famílias como esta e outras na igreja, podem muitas vezes se perguntar por que Deus não toma uma determinada ação. Eles podem até sentir que ele se esqueceu deles, veja Salmos 13 verso 1, conferir Mateus 27 verso 46, Apocalipse 6 verso 10. Mas se Jesus parece atrasar sua cura ou alívio, isto não acontece por falta de amor, misericórdia ou compaixão. Em vez disso, ele está esperando apenas o momento certo que trará a maior honra a Deus, verso 4, e o maior bem eterno para todos os envolvidos, versos 15, do 23 ao 26, do 40 ao 44. Tópico 2. O encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1. O encontro. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará. Subtópico 3. Promessa de vida. Subtópico 1. O encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o Mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. João 11 verso 21. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar, verso 23. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, verso 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. João 11 verso 24. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela, versos 25 e 26. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, João 11 verso 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida, verso 25. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta, versos 43 e 44. Subtópico 3. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11 verso 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, verso 26. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Quando Jesus retorna, Marta toma a frente, vai até Jesus e vem com uma exclamação que, ao meu ver, é uma exclamação até ofensiva. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava reclamando, diferentemente de Maria, que usou as mesmas palavras, mas eu acredito particularmente que foi de forma mais melancólica, mais respeitosa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, isso não teria acontecido. Por que o Senhor não veio antes? Trazendo aqui para a nossa linguagem, porque o Senhor não atentou para o nosso sofrimento antes disso acontecer, porque ela não tinha o vislumbre do futuro, ela não sabia que viria pela frente, mas o milagre estava para acontecer. Mesmo assim, Marta questionando a Jesus de forma ríspida, Jesus não respondeu de forma ríspida, Jesus respeitou o luto dela e afirmou: seu irmão há de ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. Não é que existe uma ressurreição, a ressurreição em pessoa já estava ali na frente dela, o próprio poder em pessoa. Então ele afirmou isso para ela e ela até duvidou, porque ela só acreditava naquilo que os judeus acreditavam, na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava apenas falando dessa ressurreição, que de fato é verdade, mas estava mencionando que naquele momento iria acontecer uma ressurreição, bastava ela acreditar. A sinopse do segundo tópico. O diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1. A ressurreição do corpo. Subtópico 2. Da morte para a vida. E subtópico 3. Uma viva esperança. Subtópico 1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. João 11 versos 23 e 24. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos.
No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentaram mais a morte, João 5 versos 28 e 29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, 1 aos Coríntios 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja, os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos, 1 aos Coríntios 15 verso 42, 1 Tessalonicenses 4 versos do 13 ao 17. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna, 2 Tessalonicenses 1 verso 9. Apocalipse 20 versos do 11 ao 15. Subtópico 2. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João 11 verso 26. A expressão, nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto viverá, verso 25, para o crente a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. E subtópico 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte, João 11 versos do 35 ao 39. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, vem para fora, verso 43, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo, João 14 verso 3. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. A ressurreição de Lázaro não foi exclusivo. Houve outras ressurreições nos evangelhos, tanto nos sinóticos como também no livro de João, mas João precisou destacar o último milagre, como se fosse a coroa dos milagres, que é da ressurreição. Jesus mostrando que era possível sim ele ter controle sobre a morte e a vida, e mostrou na ressurreição de Lázaro, onde eles acreditavam apenas que iria ressuscitar só no fim dos tempos, onde Deus no fim dos tempos vai ressuscitar os santos para as bodas do Cordeiro, para também participar do trono branco. Lá no final, no juízo final, irá ressuscitar os ímpios para a condenação. Isso eles já acreditavam, mas Jesus estava ali naquele milagre para mostrar que ele já tinha controle sobre a morte, e mostrou isso ressuscitando a Lázaro. Jesus, usando a expressão eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo que esteja morto viverá, estava mostrando que ele tinha controle sim sobre a vida e a morte naquele momento, mas também não só no corpo material, mas também Jesus tem o controle da morte espiritual. Entenda, a morte espiritual aqui não é que o espírito vai morrer, mas está falando de uma condenação espiritual. Então Deus, ele pode tanto salvar uma alma para a glória dele, mas também ele pode lançar uma alma para o inferno. Não porque ele é um Deus ruim, mas porque a pessoa rejeitou a pessoa de Jesus Cristo. Então ele rejeitou a sua própria salvação. Então a morte espiritual está falando da condenação eterna. Então Deus pode nos livrar dessa condenação eterna, nos salvando. Jesus, manifestando esse milagre, provou para todos ali que ele não era apenas mais um profeta como muitos falaram. Jesus, de fato, ele tinha controle em suas mãos, mostrando que também ele era o Deus Supremo. Então Jesus pergunta onde o corpo dele está. Marta fala: já cheira mal, Senhor, como é que o Senhor quer ver o corpo dele? Mas Jesus, sendo também Deus, sabendo do futuro, ele pergunta onde é que está o corpo, porque ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Olha só que interessante. Nós tendemos a ficar ansiosos, depressivos, porque de fato nós não entendemos o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Por isso precisamos depositar nele a nossa ansiedade, porque ele vai cuidar de tudo. Quando Jesus recebe a notícia, ele estava sereno ficou, porque Deus não se preocupa. Deus não é um ser humano que fica preocupado, arrancando os cabelos, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Deus é soberano, quem é soberano está no controle. Então Jesus ficou tranquilo
e suave, porque ele já sabia o que iria fazer. Imagina um Deus no céu preocupado ou desesperado quando ele ouve a sua oração e fala assim: chega, anjo, vai lá, porque senão as coisas vão ficar feias e eu não vou conseguir resolver. Não tem nem lógica. Deus não se preocupa. Ele se compadece, aí é diferente. Mas se preocupar, jamais, porque Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Jesus então mandou retirar a pedra. Por que ele mesmo não retirou? Porque tem coisas que nós, seres humanos, precisamos fazer. Aí quando chega a nossa limitação, Deus entra em cena. Nós tiramos a pedra, Deus manda o defunto de 4 dias sair de lá de dentro da tumba. Então Jesus, se compadecendo, aqui tem 2 vertentes. Uns acreditam que Jesus chorou por causa da incredulidade. Outro diz que Jesus teve compaixão de fato, porque Lázaro era um amigo e ali ele sentiu a dor de um amigo, sentiu na pele o que é perder uma pessoa querida. Eu fico com essa segunda opção, porque Jesus também era 100% homem e sentia também dores enquanto estava como homem. Então sentiu dor emocional e chorou por Lázaro. Então Jesus dá ordem: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro saiu e todos ficaram admirados. Ao ressuscitar Lázaro, de fato Jesus confirma concretamente que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para viver uma vida eterna com Deus. Essa é a nossa maior esperança, porque Jesus veio em carne, sofreu, morreu, mas ele ressuscitou e também irá nos ressuscitar neste corpo, para morarmos com ele, claro, um corpo transformado e depois glorificado para sempre. A sinopse do terceiro tópico. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Auxílio bibliológico. Eu sou a ressurreição. Para as pessoas que têm confiado suas vidas a Jesus, a morte física não é um fim trágico. Ao contrário, é a porta de entrada para a vida eterna com Deus. A palavra, viverá, no verso 25, se refere à ressurreição que está disponível para todos os seguidores de Cristo. As palavras, nunca morrerá, no verso 26, significam que apesar de um seguidor de Cristo morrer fisicamente, ele nunca experimentará a morte espiritual, a segunda morte, Apocalipse 2 verso 11, que envolve o eterno castigo e separação de Deus. Em vez disso, os seguidores de Cristo serão ressuscitados com novos corpos, que serão imortais e incorruptíveis, 1 Coríntios 15 versos 42 e 54, que não poderão morrer nem se deteriorar, conferir Romanos 8 verso 10, 2 Coríntios 4 verso 16. Conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda: haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Aplicação da lição. A mensagem de Jesus, conforme apresentada nesta lição, tem o poder de mudar a nossa perspectiva em relação à vida e à morte. Ter Jesus como ressurreição e a vida não só proporciona uma esperança para o futuro, mas também transforma o nosso presente de forma notável. Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer tutano de Jeová.